Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, de pé ainda, por favor, se você puder abrir a Bíblia comigo. Tem som nisso aqui? Tem som? Agora tem. Glória a Deus. Se você puder abrir a Bíblia comigo em Isaías. Isaías no capítulo de número 62. Isaías 62. Isaías 62. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Refitzbá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e como a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Amém. Podeis assentar. Nós lemos aqui Isaías capítulo 62. Apesar de eu ter lido dos versículos 1 a 7, eu vou focar um pouquinho nos versículos 6 e 7. Eu também vou dar uma traduzida nos versículos, ou nesses versículos, para a gente entender um pouquinho melhor. A versão que nós usamos, a Revista e Corrigida, fala no versículo, por exemplo, 4, que nunca mais te chamarão desamparada, não é? Ele diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Aí tem duas palavras em hebraico: mas chamar-te-ão minha delícia em ti, e desposada. Então são duas palavras que foram necessárias serem traduzidas, né? Para que você não fique lendo e não entendendo. Os versículos 6 e 7 eu peguei na versão Revista e Atualizada, que dá uma visão melhor do que o profeta Isaías está dizendo. Diz assim: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Se eu fosse citar um versículo agora, eu citaria um versículo do Novo Testamento para você, que está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo
39. Não. Mateus 26, versículo 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Traduz o sentimento do meu coração. Eu vou falar um pouquinho sobre a oração capaz de restaurar a igreja. O profeta Isaías, ele registra aqui no capítulo 62 a sua oração para restaurar Jerusalém. Jerusalém é um tipo e um símbolo da igreja aqui. Eu me lembro essa semana quando alguém me dizia assim: não fica assim não, deixa isso passar. Eu me lembrei de Davi dizendo: o zelo pela tua casa tem consumido os meus ossos. E eu não estou exagerando. Mas o Senhor nos chama para a guerra. Deus não nos chamou para ficar prostrados. Deus não nos chamou para sentar e chorar. Deus nos chamou para a guerra. Hoje de manhã eu orei a Deus e falei: Senhor, eu quero que o Senhor mande hoje só quem vai ouvir essa palavra. Tem muitas faces faltando aqui. Eu sei que é por causa do feriado, não tem problema. Mas você veio aqui hoje porque Deus te trouxe aqui. Eu quero falar sobre a oração que restaura, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, onde olhamos e não vemos esperança. Essa manhã eu ouvi o apóstolo Paulo dizendo que todos aqueles que querem viver uma vida pia ou piamente padecerão perseguições. Não é perseguição de chicotada, não é perseguição de prisão, mas quando o altar da casa do Senhor é usado para outro fim que não seja pregar esta palavra, perdemos o foco, perdemos a visão. O profeta Isaías, ele começa a oração, e eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas características dessa oração, ou para algumas fases, ou uma visão que nós precisamos ter sobre a oração. Isaías, no versículo 6, ele diz assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Não existe igreja que avance, não existe igreja que frutifique, não existe igreja que tenha salvação de almas sem que haja oração. O Senhor tem nos convocado para a oração. Entramos numa guerra, não há volta. Entramos numa guerra e almas, vidas estão em jogo. Existe céu e existe inferno. Se alguém te ensinou alguma coisa além disso, você está enganado. Um dia todos nós compareceremos, mas se a igreja quiser cumprir o papel de Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos nos misturar com coisas, mudar o foco. O escritor aos Hebreus diz assim: deixa todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, e segue adiante.
olha para o alvo. O alvo ainda é fazer discípulos, mas só tem um jeito da igreja do Senhor ser restaurada. A igreja do Senhor precisa ser vigilante. É uma oração de vigilância. Jerusalém, eu pus guardas sobre os teus muros. Fala de vigilância. Aqueles que oram são como guardas que estão sobre os muros. Os olhos estão atentos aos perigos. A igreja sofre ameaças o tempo todo. O apóstolo Paulo escreve aos pastores da região de Éfeso, ou melhor, ele vai até Éfeso. E ele diz: chama os pastores. E os pastores vêm lá em Atos capítulo 20. Os pastores vêm. Ele diz assim: olha, eu quero aqui hoje lavar minha alma, porque eu tenho pregado, ensinado o Evangelho. Ele diz assim: mas eu quero que vocês estejam atentos. Fiquem atentos, porque se levantarão lobos cruéis que virão de fora. E ele diz: e dentre o povo se levantará. Dentro da igreja se levantará. A igreja que não tem oração passa a ser uma igreja ou ovelhas que são presas fáceis. Qualquer vento de doutrina, qualquer filosofia, qualquer questão cultural nos engana. Nós temos os corações moles e basta falar bonitinho que resolve o problema. Deixa eu te dizer uma coisa: comece a orar, comece a colocar sua boca no pó, ser vigilante na oração, porque nós não estamos num parque de diversões, nós estamos em guerra. Se você não se deu conta ainda, você precisa se dar conta. E a oração de vigilância é essa. Estamos nos muros, e quando o inimigo vem, quem está no muro, ele avisa a cidade: atenção, é hora de se preparar para a guerra, é hora da batalha. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está te convocando para essa batalha. O Senhor está te convocando para uma guerra. É hora de ficar atento, é hora de não vacilar, é hora de entrar nessa peleja. Nós precisamos lutar pela igreja do Senhor. Não, eu não vim aqui chamado pelo Senhor Jesus para perder essa guerra. Nós viemos aqui e nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Mas nós não podemos baixar a guarda. É vigilância. O soldado que entra na guerra não pode ficar dormindo, desatento. Tem tempos de guerra que são mais tranquilos. Fica só aquele grupo, né? O 2x4, quem foi militar que sabe do que eu estou falando. Não é o 2x4 que você carrega na construção, não. É o 2x4 de hora que você puxa de vigilância. É o sentinela. É o cara que está 2 horas na frente do quartel ou em cima do muro. E depois a rendição dele vem, ele vai descansar 4 horas. Depois que ele descansa 4, ele volta para a sentinela. É um 2x4 diferente. Fiz muito isso. Mas a igreja tem época que não tem só 2x4. Tem época que a guerra está tão renhida que ninguém pode dormir. Ninguém pode dormir. Aí você pega um cochilando, você dá um cutucão nele e fala: abre o olho, o inimigo pode aparecer. E tem crente que acorda só com as bombas. E como é triste acordar com as bombas. Como é triste acordar sob ataque. E se você acordou sob ataque, é porque você estava dormindo. E que Deus nos coloque em posição de vigilância. Jesus disse aqui em Mateus 26. Ele chega com os discípulos no Getsemane. Fala para os demais discípulos: vocês esperam aqui um pouquinho. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Agora vocês fiquem aqui. Eu vou aqui no canto orar.
Mas vocês vigiem comigo. Vocês fiquem alertas e atentos. Orem comigo. E Jesus vai orar. Jesus ora 1 hora e volta, eles estão dormindo. E Jesus fala assim: vocês precisam vigiar. Vocês precisam orar, para que vocês não caiam na tentação. Muitas das nossas quedas, muitas das nossas concessões, muitas das nossas não tem problema nenhum, é porque nós não oramos e é porque nós não vigiamos. A palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. Deus não mudou. Estão tentando alargar o caminho, mas o caminho continua estreito e a porta continua estreita. A palavra de Deus é a mesma. A igreja precisa estar vigilante. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, algo que você sabe de cor, mas que não atenta para isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se a gente parasse só aqui e olhasse para isso aqui, ele está dizendo para alguém assim: rapaz, não seja tonto não. Estou traduzindo para você aqui, porque tem hora que crente anda no mundo da lua. O apóstolo chega, dá um chacoalhão e fala assim: acorda, você tem que estar sóbrio, você precisa estar atento, você precisa estar vigilante. Deixa eu dizer para você, deixa eu relembrar você, você tem um adversário e é Satanás. Ai, pastor, nem gosto dessas coisas, nem gosto de pensar nisso. É isso que ele quer que você faça, que você nem pense nele. Enquanto isso ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. Mas ele disse assim: olha, ele está em volta, ele está bramando como leão, e assim que você der brecha, ele te apanha. Nós precisamos ter isso em mente. Mas vamos seguir para frente. Em segundo lugar, essa oração dos versículos 6 e 7, ou que nós estamos focando aqui no 6 e 7, é uma oração perseverante. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que de dia e de noite jamais se calam. Irmãos, a igreja não pode esmurecer. Eu não sei como é que nós estamos. Melhor, eu não sei como é que você está, porque cada um sabe diante de Deus. Mas tem hora que dá a impressão que a gente pode tirar férias de Deus. Tá tudo bem, hoje eu não vou nem... Puxa, rapaz, não orei hoje. Nem orei hoje. Ah, mas Jesus sabe de todas as coisas. E aí a gente vai. Quando você vê, passou uma semana, um mês, e você percebe que você nem tem mais vontade de ir na igreja. Acho que esse domingo eu nem vou, estou tão cansado, trabalhei tanto essa semana, eu mereço um descanso. E nós vamos criando coisas, nós vamos criando as nossas próprias disciplinas ou indisciplinas, esmorecemos na batalha. Nós não podemos desanimar. Eu acho que uma constante que a gente ouve nas orações por aí é: Senhor, tira o desânimo. Senhor, estou tão desanimado. Ai, Jesus, eu estou desanimada, me ajuda. E a gente vai desanimando por algum motivo. Parece que existe um desânimo generalizado quando se diz respeito à oração. Os crentes, pessoas que oram, precisam fazer as suas vozes soar
constantemente, perseverantemente. Oração é perseverança. Oração é estar perseverando na oração. Só aqueles que perseveram na oração vivem os grandes milagres que a oração perseverante proporciona. Só aquele que persevera na oração, que mantém a chama acesa, a oração acesa, contemplam a plena restauração da igreja. Nós não vamos ver a igreja restaurada, nós não vamos ver Fall River salva, e eu não estou profetizando sem oração, mas nós vamos vê-la salva, nós vamos ver a igreja de Jesus restaurada, porque a igreja está e estará cada dia mais em oração. A igreja da Coreia do Sul era muito humilde, muito pequenininha, muito pequena, e começaram uma reunião de oração com algumas senhoras ao meio-dia. E elas começaram orando. E começaram um dia, e começaram outro. E passaram-se alguns anos, e elas estavam orando ao meio-dia, mas aí já tinha algumas outras orações acontecendo em alguns outros horários. E a igreja da Coreia do Sul, hoje, na década de 90 e hoje, vive uma experiência única no mundo. Eu ouvi de uma igreja no norte do Brasil. Às vezes a gente fala em mega igreja e a gente fala assim 10 mil, 15 mil crentes. Eu ouvi de uma igreja no norte do Brasil com 1,5 milhão de membros. E eu conversava com um dos pastores e ele disse assim: Pastor Nalini, todos os dias nós temos de 200 a 250 grupos de oração na cidade, orando incessantemente. Não existe crescimento e salvação de alma sem oração perseverante. Não existe transformação de vida. Sabe aquela vida que você olha e diz, não tem jeito? A sua oração move o braço de Deus. Tem jeito. Tem jeito. Mas precisa perseverar. Jesus disse em Mateus 7, pedi. Olha aqui o negócio da oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus ainda está no negócio de abençoar e salvar vidas. Deus não mudou o seu plano para Fall River. Deus não mudou o seu plano para esta igreja, mas a igreja precisa entrar em oração constante e perseverante. Clama, pede, pede, pede. Sabe o que é isso aqui? Jesus, eu estou aqui hoje. Você sabe que eu preciso de salvação de alma. Eu quero Fall River para ti. Amanhã cedo eu bato de novo na porta. Jesus, eu estou aqui de novo, porque eu quero salvação de almas em Fall River. Amanhã eu estou de novo, Senhor, eu estou aqui de novo. E eu estou batendo, a porta vai se abrir, porque o nosso Deus é um Deus que responde. Ele ainda tem prazer em responder orações, Ele ainda tem prazer em atender aos seus filhos, mas tem que perseverar. Em terceiro lugar, essa oração é uma oração fundamentada nas promessas de Deus. Ele diz assim: vocês que farão com que o Senhor se lembre, que fazem menção do nome dele. A tradução é vocês que vão lembrar. Se eu não me engano, é no capítulo 64 que o Senhor, ou que Isaías diz assim: lembra, Senhor, porque tu juraste em meu favor. Tem até uma música. Não é música não, foi tirada dali. O Senhor jurou. Eu me lembro de Elias no Monte Carmelo.
Os profetas de Baal e de Azera estão ali, 850. E Elias está sozinho, e o povo está de longe olhando, porque tem hora que a gente fica sozinho. Tem hora que o povo fica assim: eu quero ver o que o pastor Elias vai fazer. Eu quero ver o que o pastor Elias vai fazer. E o pastor Elias está lá. Então, vamos fazer um trato aqui. Nós vamos clamar aos nossos deuses. Vocês clamam de vocês e eu clamo ao meu. O que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Vamos fazer assim? Vamos, boa. Vamos lá então. Então vocês têm de manhã até o meio-dia para clamar. Depois do meio-dia eu clamo. Por coincidência já passou do meio-dia. E aí eles clamam, fazem lá um altar, tá, põe um bezerro lá e clama, e grita, e se bate, e faz. E Elias está assistindo. Quando acabam de clamar e não desce fogo, Elias vai lá e clama a Deus, não é? Não. Elias limpa toda a tranqueira. Tira isso aqui daqui. Tira. Elias pega o altar do Senhor. E a Bíblia diz que ele conserta o altar. Não, você não entendeu. Elias pega 12 pedras. E eu imagino Elias colocando uma pedra: Senhor, essa aqui é pela tribo de Rúben. Ele começa a lembrar que aquele era o povo de Deus. Ele está lembrando para Deus. Ele fala: Senhor, isso aqui é o seu povo. E ele começa a colocar cada pedra de cada tribo. E ele coloca 12 pedras e faz um altar. Ele diz assim: Senhor, aqui estão representadas as 12 tribos de Israel. É o seu povo. É o povo, é o homem que o Senhor chamou de príncipe. É o seu príncipe. Agora é contigo, Jeová. Sabe por quê? Porque tem hora que você tem que bater na porta dele e dizer assim: sou eu. Você acha que Deus se esqueceu de você? Deus não se esqueceu de você. Mas Ele quer que você não se esqueça dele. Ele quer que você não se esqueça da promessa dele. E ele fala assim: Senhor, sou eu que estou aqui. Olha, Senhor, o Senhor prometeu um dia. A tua palavra prometeu. Você sabe, nós precisamos orar baseados nas promessas de Deus. Nas promessas que Ele tem para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu o seu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ver Deus fazendo? Entra na presença dele, começa a buscar a ele e diz assim: o Senhor prometeu que vai sarar essa terra, e ele vai sarar essa terra. John Knox começou uma oração e dizia assim: Senhor, me dê a Escócia, me dê a Escócia, ou então pode me matar, me dê a Escócia, ou então pode me matar. E Deus derramou um grande reavivamento na Escócia, até a Constituição Federal foi mudada, por causa da oração de John Knox. Nós estamos vivendo um tempo de tranquilidade. Quer ver Fall River transformada? Não é cesta básica que transforma uma cidade. Não é serviço à comunidade que transforma uma cidade. O que transforma uma cidade é uma igreja de joelhos, clamando ao único Deus que pode mudar a situação de uma cidade. Nós não oramos buscando os nossos caprichos, a nossa vontade. Oramos estribados, alicerçados nas promessas. Promessa, o Senhor prometeu, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem um plano na minha vida, e eu sei que são almas, eu quero almas, e Deus vai mandar almas. Deus vela pela sua palavra.
nenhuma das suas promessas vão cair por terra. Eu creio. Devemos orar a palavra, nos agarrar na palavra, nas promessas e orar a palavra, orar as promessas de Deus, é ter convicção que a nossa oração será respondida. Talvez se você pedir um carro ou uma casa, você não sabe se Ele vai responder, porque você não sabe se está na vontade dEle. Mas pedir para Deus por salvação é cumprir exatamente o que Ele mandou a gente cumprir. Então Jesus, o Senhor mandou ir fazer discípulos, eu quero, mas me dê os discípulos, salve almas, vamos lá, e é um trabalho nosso, eu vou contigo e você vai comigo, e nós vamos com Deus, fazendo a obra de Deus. Vamos correr. Em quarto lugar, é uma oração infatigável, não se descansa, não descansem. Aqueles que lutam, que oram pela cidade, por salvação de almas, não podem parar, não podem descansar, não se rende ao cansaço, não se rende ao desânimo. É oração de guerra, é combate acirrado. Na guerra não tem descanso, é batalha, produz fadiga, produz esgotamento. Irmãos, eu não conheço nada que canse mais do que oração. Irmão Wallace, se eu podia quebrar essa parede aqui e tal, pastor, agora. Pá, tá, quebra e ainda sai rindo. Depois nada que uma pizza não pague. Irmão Wallace, vamos orar uns 10 minutos aqui comigo? Ei, pastor, hoje está uma correria. Estou só usando o seu nome. Mas é isso aí. Se precisar derrubar o prédio, nós temos gente para derrubar. Se precisar orar, nós não temos gente para orar. E eu não acho que eu estou falando besteira. Oração é um negócio que cansa. É preciso vigor. É preciso estar pronto para a guerra, não pode retroceder. Existe um texto que você conhece também um pouquinho, que diz assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Sabe por que nós nos cansamos muitas vezes na oração? Porque orar por orar não muda nada. Sabe por que você deixou de entrar na oração? Por que você não está orando? Porque orar por orar é cansativo. Oração é fatiga. Oração é ter a necessidade, a consciência que eu não posso me acomodar. Você lembra de Jesus no Getsemane? Nós já lemos aqui 2 versículos. Como alguém pode me falar da expressão de Jesus no Getsemane? A Bíblia fala. A Bíblia fala que estava frio naquela noite. Porque um pouquinho mais tarde, Pedro, lá na casa do sumo sacerdote, onde Jesus começou a ser julgado, ele foi para a beira de uma fogueira para se aquecer. Estava frio, noite, jardim. Alguém pode me lembrar mais alguma coisa? Jesus estava suando. Estava frio, mas Jesus estava suando. E ele não suava suor normal, ele suava sangue. Você já imaginou a agonia de Jesus? Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que ele se entregava com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus estava à beira da morte, tinha uma aflição enorme na alma, mas ele vem nos discípulos e fala assim: vigia, ora comigo, não pare, a hora está chegando, o espírito é forte, mas a carne não está preparada para essa hora, é fraca, me ajude aqui.
E às vezes a gente está se arrastando e pedindo: por favor, ore. Por favor, ore. Por favor, ore. Clame mais. Clame mais. Ore mais. Estende, vai uma milha a mais. Tem dias que o peso é muito grande. Tem dia que a gente não tem vontade de levantar da cama. E não sou só eu, é você também. Tem dia que o espírito está abatido, você não consegue abrir a boca para clamar. Mas Jesus levanta intercessores. Essa semana meu coração estava apertado e Deus levantou uma pessoa lá no Brasil. Ligou para mim e disse assim: pastor, eu tenho sentido aqui a dor da sua alma, a angústia da sua alma. Ser pastor não é ter um cargo que vem aqui no domingo de manhã e prega para você. Ser pastor é todos os dias estar intercedendo por uma igreja que se arrasta num mundo pecaminoso. Eu não estou dizendo que você está se arrastando, eu estou dizendo que existem almas sendo perdidas. Todos os dias pessoas estão morrendo sem salvação. E nós nos damos ao direito de nos acomodar. Jesus está clamando, está conclamando para uma igreja, para levantar uma igreja que ora, levantar uma igreja que clama, levantar uma igreja que realmente busque as almas perdidas. A oração, ela tem que ser importuna. Não deem a Deus descanso, como se Deus descansasse. Mas era uma linguagem para nós entendermos. Era uma linguagem que Isaías estava dizendo assim: intercessores, crentes que oram não podem dar descanso a Deus. O trono de Deus tem que ser bombardeado com oração 24 horas por dia. 24 horas por dia, o anjo do Senhor, segundo o Apocalipse, tem que passar e recolher a sua oração e levar à presença de Deus. Precisam pedir. Ele está dizendo: você precisa pedir, você precisa bater, você precisa buscar. Nossa oração, ela precisa ter senso de urgência. Não pode ser mais ou menos. Se der, não tem que ser urgente. Precisa ser importuna. Precisa insistir com Deus e continuar insistindo. A mãe de Agostinho de Poma orou 30 anos por ele. Eu conheço mulheres que oraram 20, 30 anos pelos seus maridos. Eu conheço mães e pais que oraram pelos filhos incansavelmente e tiveram a vitória. Só existe vitória na oração incansável, a oração que incomoda, a oração que é importuna. Jesus contou 2 parábolas, uma de um amigo que à meia-noite chega alguém na casa dele para visitá-lo. E era comum para o anfitrião oferecer algo de comer para aquele que chegava para hospedar-se. Mas ele vai na despensa e olha, não tem pão. Então ele fala para o amigo: você vai tomando um banho aí, né? Eu vou contextualizar aqui. Você toma um banho aí, ó, tem toalha ali, o sabonete está ali. Fica à vontade, eu já venho. E não tinha comércio nenhum aberto. E ele corre na casa do amigo dele, do outro amigo dele, e começa a bater na porta. Rapaz, eu preciso de pão, me dá aí uns pães aí, porque o negócio ficou feio lá para mim. O cara falou: não vou dar não, eu estou dormindo já, não levanto daqui nesse inverno, nessa neve, não levanto aqui de jeito nenhum. E ele falou: não, você tem que me dar. E continuou insistindo, insistindo. E Jesus disse que aquele homem não deu o pão para servir, mas ele deu para parar de ser importunado. Jesus conta uma outra parábola de uma viúva que foi até um juiz iníquo. E essa viúva todos os dias chegava lá: ei,
olha para a minha causa e faz justiça. E Jesus está dizendo, o juiz é iníquo. Ele não está preocupado em fazer justiça. Mas a mulher todo dia importunou. Ele falou, chama aquela mulher lá, por favor. Está enchendo o saco. Chama ela lá. O que é? Qual que é a sua causa? É isso, tá resolvido, acabou, tchau. É claro que Jesus está fazendo uma parábola por contraste. Ele está falando de nós. Ele não está dizendo que Deus é iníquo e nem que Deus é o amigo que fala assim, não vou te dar pão, não. É o contraste, porque ele diz assim, nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O contraste é que, quando nós vamos à presença de Deus, quando nós importunamos Deus, não damos descanso para Deus, Ele nos ouve. Ainda mais se for baseado nas promessas dEle. Não, eu quero aquela casa ali do vizinho, eu quero aquela casa. Você vai morrer de orar pela casa do vizinho. Deus não tira nada de ninguém para dar para ninguém, né? Eu estou falando das promessas. Seja importuno. Você não vai conseguir importunar Deus. Pode orar, Ele não vai dizer assim, você está enchendo o saco. Não, Ele vai dizer, olha, esse servo aí é persistente. Eu queria só ver Deus, na verdade, quando nós oramos com persistência, Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando no nosso caráter cristão. Mas eu quero terminar. A oração precisa ser uma oração objetiva. Essa oração tem um propósito definido e não cessa até que a resposta chegue. Ele vai falar no versículo 7 aqui, ele vai dizer assim: nem estejais em silêncio até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Sabe quantas vezes eu ouvi que Fall River não tem jeito? Muitas. Deixa eu te falar. Nós vamos orar até que. Sabe quando você para? Até que. Você ora até que o Senhor levante essa cidade. Você ora até que o Senhor restaure esta igreja. Você ora até que Deus faça um milagre em vidas. Você ora até que eu não desisto enquanto não, até que eu quero, eu busco, eu vou, até que Deus cumpra. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. O nosso clamor pela restauração da igreja, a fim de que ela seja uma luz a brilhar neste lugar, tem que continuar até que isso aconteça, até que a glória de Deus desça, até que todo o impedimento, todo demônio seja expulso, até que vidas sejam salvas, até que haja batismo no Espírito Santo, até que haja curas, até que o Senhor venha. Nós vamos continuar orando e buscando a sua face. Persistência e objetividade. Eu não vou mudar porque não está dando certo. Se eu estiver fazendo certo. Nós não mudamos as táticas, porque nós já tentamos de tudo, sabe? Nós estamos orando há 2 anos já. E está devagar, sabe? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma noite da pizza. Pode ser que a gente atrai mais gente. E se a gente tiver uma tarde do sorvete? E se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Ah não, vamos fazer uma distribuição de cesta básica. Ah, vamos fazer isso, Nós podemos fazer qualquer coisa. Salvação de alma, transformação, só vem pela oração persistente e pela palavra de Deus. Só tem 2 coisas que transformam vidas: oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. Palavra e oração. Quer coisa diferente?
pode sair atrás de coisas diferentes, mas o que leva para o céu é oração e palavra e oração, e nós não vamos mudar até que Ele venha, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós pregamos a palavra de Deus. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Eu não sei como que nós entramos aqui hoje. Eu não sei qual que foi a sua motivação de vir aqui hoje. Talvez você veio aqui hoje só para fazer uma visita. Talvez você veio aqui hoje só porque é o domingo e é dia de ir na igreja. Mas eu orei por essa palavra. Pedi a Deus que falasse ao seu coração. Eu não vou te convidar para vir aqui. Eu quero que você faça um compromisso com Deus. Compromisso de orar e de estar participando da oração. Talvez você entrou aqui desanimado hoje. Para você que entrou aqui desanimado, talvez sem certeza da sua salvação, nós temos orado por você, até sem te conhecer, porque nós temos orado para Deus trazer pessoas como você aqui, para que Ele fale ao seu coração e você seja salvo. Pastor, eu já sou salvo, mas deu uma balançada na fé. Eu quero orar por você também. Nunca é tarde para voltar. Nós temos orado para que Deus transforme. Nunca é tarde para Deus começar uma nova fase na sua vida. Se você quiser uma oração específica, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que veio aqui hoje só porque é domingo, é membro desta igreja e quer um concerto com Deus, fale aí no seu lugar. Faça compromisso com Deus, e Deus com certeza ouvirá o seu clamor. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por esse dia. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que aqui chegou. Eu quero, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, pedir a tua bênção. A tua bênção sobre a vida de cada um. A tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil e eu sei que o Senhor tem nos despertado para a oração. Ó Senhor, traz-nos, ó Deus, para o quarto da oração. Traz-nos, ó Deus, para o lugar da intercessão. Ó meu Deus, usa as nossas vidas. Não nos deixe desistir, nos dê ânimo e força. Fortaleça a tua igreja. Fortaleça o teu povo. Ó Senhor, ouve a nossa oração, o nosso clamor. Olha, Senhor, para o nosso coração. Oh meu Deus, a dor, a tristeza, a angústia, a ansiedade, nós queremos lançar tudo sobre os seus pés. A tua palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sim, meu Deus, nós cremos. Pai, não deixa que nós saiamos daqui, Senhor, apáticos, mas nos dê, ó Deus, a oportunidade, nos dê a disciplina, nos dê a força, a coragem de enfrentar. Não nos deixe ser medrosos, ó Deus, e não deixe, Senhor, que o inimigo zombe da tua igreja. Em nenhum momento permita que o inimigo zombe da tua igreja. Oh meu Deus, o inimigo não joga pedra em árvore que não dá fruto. O inimigo não ataca aquele que não oferece nenhuma ameaça, meu Deus. Mas não nos deixe ceder e nem cair aos ataques do inimigo.
Ensina-nos a ser vigilantes. Ensina-nos a sermos, ó Deus, vigilantes e buscarmos a Tua face. Dê-nos, ó Deus, uma semana na Tua presença. Guarda-nos, guia-nos, cuida de nós. No nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém. Se você quiser